Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Pode se sentar, sem dormir, e de preferência sem levantar, só se você tiver muita necessidade. Amém? Nós estamos vivendo esse tempo. Diga assim: nós estamos vivendo esse tempo. Eu nunca vi tanta gente com problema de ouvido. Eu nunca vi. E aqui essa palavra é muito clara. E eu achei muito interessante a tradução na linguagem de hoje, que fala assim, olha, no verso 1 desse capítulo que nós lemos: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, E depois no verso 4 fala: essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Nós já estamos vivendo esse tempo. E depois no 5: mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Nós já estamos vivendo esse tempo. Oi, Cris, você está aqui hoje, que bom. Nós já estamos vivendo esse tempo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, irmão. Será que nós temos obedecido a essa ordem? Porque essa palavra aqui, de Paulo a Timóteo, é uma ordem. É uma ordem. O que você tem feito pelo reino? Prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Outras traduções: no tempo e fora do tempo. Mas nós não estamos achando tempo. Nós não estamos achando oportunidade. Porque nós estamos muito preocupados conosco mesmos. Nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida. E aqui eu acho muito interessante essa palavra que fala assim: suporta o sofrimento, faça o trabalho de um pregador. E aqui fala, na tradução Revista e Atualizada, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Por que está dizendo isso? Mas é só para Timóteo, é só para pastor, é só para evangelista. Não, é para todos que nasceram de novo e aceitaram Jesus como Senhor. Amém? O chamado de pregar o Evangelho é para todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? Então essa palavra é para você, irmão. E nós estamos vivendo esse tempo. Por quê que ele manda pregar? Porque Jesus está voltando. E a semana passada nós começamos a meditar no valor de uma alma, no que tem tirado as pessoas da presença do Senhor, no que pode nos tirar da presença do Senhor. E hoje nós vamos continuar a meditar. O que precisamos fazer para cumprir esse ID, essa ordem do Senhor para as nossas vidas? Diga assim: essa ordem é para mim. Amém?
Porque às vezes nós queremos transferir a responsabilidade para o outro. Nós queremos transferir o serviço para o outro. Já viram? Lá em casa tem um ditado que quando as meninas não queriam fazer as coisas, falava: quem escolhe serviço não quer trabalhar. Já ouviram esse ditado? Ah, não, eu vou lavar a louça. Ah, não, eu não gosto de lavar o banheiro, mãe. Banheiro ninguém gosta. Tem alguém que gosta de lavar banheiro aqui? Se você gostar, eu vou te chamar para ir lá em casa. Então, quando eu escolho, quando eu começo a olhar, não, pregar o evangelho, ai não, é para o Ailson. Cadê o Ailson? O Ailson é evangelista, eu vi ele chegando. Hã? Ah, oi Ailson. O Ailson é evangelista. O Ailson ele prega até para manequim de loja. Vocês já viram isso? Não é, Cristina? É muito interessante, mas às vezes a pessoa tem essa característica, outros não têm. Aí como que eu faço, pastor? Eu tenho vergonha. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a diferença. E uma outra coisa, hoje foi muito interessante, que faz dias já, desde a quinta passada, nós estamos fazendo esse propósito, e eu tenho orado, e Deus me incomodou profundamente com uma coisa. Comigo primeiro, porque a palavra é para mim primeiro, tá? Quando nós vamos pregar o evangelho, nós não podemos ser movidos por aceitação ou rejeição. Às vezes nós vamos pregar o evangelho, nós começamos a pensar: mas a pessoa vai me rejeitar. Nossa, mas o que essa pessoa vai pensar de mim? Mas como será que essa pessoa vai me tratar depois que eu falar de Jesus para ela? Será que ela vai me tratar bem? Será que ela não vai olhar mais na minha cara? E a gente começa a se preservar, porque nós não nos preocupamos com o evangelho, nós preocupamos com a gente. O que as pessoas estão pensando de nós? Nós temos medo de ser rejeitados. Nós temos medo de ouvir um não. Nós temos medo de ouvir um questionamento, uma dúvida. E a pessoa vai perguntar: ah, e se eu não souber? E se eu não souber responder? E se essa pessoa depois não olhar mais na minha cara? E se ela estiver comprando alguma coisa de mim e ela não comprar mais? Vendedor tem esse problema. E aí nós começamos a pensar muito se nós vamos ser aceitos ou rejeitados. E nós não pensamos se o evangelho vai ser aceito ou rejeitado. Nós preocupamos tanto com a nossa aparência. Nós preocupamos tanto com o que as pessoas pensam de nós. Nós temos tanto medo que as pessoas nos rejeitem, que nós não nos preocupamos com o evangelho. Ultimamente não tem sido pregado o evangelho. Tem sido mostrado a aparência de uma pessoa. Ah, e o que vão pensar de mim? E se eu falar para ele de Jesus depois, como que vai ficar? E aí, se ele grudar em mim, não me der sossego? Teve uma vez que eu ouvi isso. E se depois ele nem der, e se ele me mandar embora, se for meu patrão? Diga assim: eu devo me preocupar com as coisas do reino. Amém, irmãos? Se preocupe com o Espírito Santo, que vai te dirigir, que vai te acompanhar, que vai te capacitar. Nós nos preocupamos demais. As pessoas têm um medo de rejeição. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se rejeição matasse ou emagrecesse, eu estava magrinha, eu estava seca, ou então eu já estava morta. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: para de ser covarde, para de ser vaidoso, para de se preocupar só com você. Nós nos preocupamos com os nossos negócios, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa maneira de viver, a roupa que eu vou vestir, o sapato que eu vou calçar. E o resto, se der certo, eu faço. O resto, se der certo, se eu tiver um tempinho, pastor, essa semana, eu venho na igreja. Se eu tiver um tempinho essa semana, eu prego o evangelho para aquele que está do meu lado. Mas sabe o que eu ando muito cansado, porque eu estou trabalhando demais. E se essa pessoa me questionar, o que eu vou falar para ela? Porque eu não estou vindo na escola bíblica, porque é muito cedo, 9 horas da madrugada. Eu preciso descansar, o único dia que eu durmo. Você vai dormir lá no inferno, filho, no fogo, pode ficar sossegado. Nós às vezes deixamos de fazer a obra e Deus vai requerer de nós isso. E não adianta a gente ter a pretensão de querer ir para o céu desse jeito. Não adianta a gente ter a pretensão de ganhar almas dessa maneira. Tem algumas coisas que precisam acontecer em nós primeiro. Diga assim: primeiro em mim. A obra do Senhor tem que começar
Amém, irmãos? Eu não preciso estar perfeito. Eu não vou ser perfeito. Mas eu tenho que ter a obra do Senhor, pelo menos em andamento na minha vida. Eu tenho que ter a obra do Senhor começada na minha vida e caminhando. E nós temos alguns pontos que nós precisamos vencer. Amém? Pagar o preço. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ai, onde está escrito isso? A Bíblia fala, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? E aqui fala, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Tá bom, não fui salvo pelo sangue de Jesus. O que eu tenho que dar para o resgate da minha alma? O seu próprio sangue não vai valer. Só depois que Jesus voltar, se você ficar. Aí você vai ter que morrer. Aceitar tudo do Senhor, rejeitar a marca da besta, e aí você vai ter que morrer. Aí vai ter que ser seu próprio sangue. Mas hoje é só o sangue de Jesus. E nós às vezes temos a pretensão de achar que somos alguma coisa. Nós precisamos aprender de Deus. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que você está orando nas noites, às 11 horas. Quem está orando? Quem está comigo nesse propósito? Amém? Tem um monte de nome. Quem pagou o preço pela salvação foi Jesus. Só que nós temos que pagar um preço pelas vidas. E nós não andamos dispostos a isso porque nós temos medo de ser rejeitados, ser olhados torto, da pessoa pensar que eu sou doido, que eu estou fanático, que eu sou exagerado, que eu fiquei burro porque agora eu sou crente, eu não sou mais aquele doutor nos assuntos, eu não sou mais aquela pessoa intelectual. Eu quero dizer uma coisa, não interessa o que as pessoas pensem, interessa o que Deus pensa de você. Amém? Ninguém dessas pessoas vai poder te levar para o céu, mas o Senhor vai te levar para o céu se você colocar sua vida a serviço dele. Amém? Se você estiver caminhando para conservar a sua salvação. E uma coisa que eu quero até citar aqui, estava lendo esses dias. Quem assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Triste. Eu comecei a ver, comecei a chorar. Eu sou muito bobona. Falei, ai, coisa triste, não quero ver. Esse Oscar Schindler, ele fez uma coisa muito interessante. Ele resgatou vários judeus na Segunda Guerra, quando eles iam ser mortos, né? As câmaras de gás, aquela tristeza toda. E algumas pessoas pensavam que ele era até ruim. Ele resgatou essas pessoas porque ele tinha uma influência, ele era um industrial, e na antiga Tchecoslováquia, que ainda não tem mais, e ele levou várias pessoas para trabalhar com ele, mas não era para trabalhar. Ele resgatou esses judeus das mãos de Hitler. E depois, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele chamou todos, né, para o pátio e foi falar o que tinha acontecido. Vários judeus que foram salvos, porque ele levou como se fosse para trabalhar para ele, mas ele resgatou esses judeus. E ele chorando, eu não sei se você assistiu o filme, você viu, assim, retrata bem aquela cena. E ele chorando, ele fala assim, quando ele acabou a guerra, ele chorando, ele olha para o carro de luxo dele e chora, dizendo, se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais 20 vidas que pereceram. Ele era riquíssimo. E ele abriu mão de muitas coisas para resgatar essas pessoas. Aí depois ele olha para um bottom de ouro que tinha na sua lapela, na lapela do seu terno, do seu paletó, e ele fala assim, se eu tivesse vendido esse bottom, teria comprado mais 2 vidas que pereceram. E ele chorava porque ele não pôde fazer mais. E eu quero te perguntar nessa noite, que preço você tem pago pelas vidas? Que preço você tem pago pelas vidas? Ou você paga só um preço por você mesmo? Como disse o pastor no domingo de manhã aqui na escola bíblica, que até alguns irmãos ficaram meio beiçudo com a bronca que o pastor deu. Eu achei ótimo, acho lindo quando ele fica bravo. Achei ele mais bonito ainda quando ele fica bravo. Ele é bravo, vocês não sabiam? Vou contar para vocês. Não queira ver o pastor bravo. Não queira. Não é bom. Em 30 anos de casamento eu vi 3 vezes comigo. Meu Deus, o homem é uma onça. Pois eles falam que a pastora que é brava. E ele comentou isso. Será que o mundo gira em torno do seu umbigo?
Qual o preço você tem pago? Esse homem não precisava salvar ninguém. Ele tinha a sua vida resolvida. Ele era um homem extremamente rico. E ele teve compaixão das vidas. E ele abriu mão de muitas coisas materiais para que esses judeus não fossem mortos no campo de concentração. E nessa noite eu quero meditar isso com você. Alguns passos para a gente ganhar almas, amém? Quem aqui deseja ganhar almas para o Senhor? Sabe aquele que está tudo relepado, lascado? Fala, Jesus, ele podia tanto vir para o Senhor. Podia mesmo, irmão. Você é a mão de Deus nesse mundo. Você é os pés de Deus nesse mundo. Você é a boca de Deus nesse mundo. Então comece a trabalhar, amém? E aqui eu quero ler com você, abra sua Bíblia, Romanos 10, para a gente continuar. Vou ser breve hoje, porque nós vamos orar e clamar a unção de evangelismo sobre nós, amém? Romanos 10, 9. Parece que esse trem não está adiantando nada hoje. Calor, né? Romanos 10, 9, amém? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É boa essa palavra, não é, irmãos? Verso 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém? Diga comigo, coisas boas. Boas novas. Amém, irmãos? Não é o que anuncia fofoca, não é o que anuncia notícia ruim, é o que anuncia coisas boas, coisas do reino. Então aqui fala que como eles crerão se não houver quem pregue. E aí nós temos dois pontos importantes: pregar o evangelho com ousadia e não jogar pérolas aos porcos. Nós temos que ter esse equilíbrio de saber a hora de parar e orar, e a hora de falar e agir. E sabe quem pode nos ensinar isso? O Espírito Santo, a nossa vida de comunhão com Deus, amém? A primeira coisa que nós temos que fazer para ganhar almas para o Senhor é ganhá-las no mundo espiritual. Diga assim, ganhá-las no mundo espiritual. Amém, irmão? Não adianta você chegar e querer ir na raça, na força do braço, porque você vai criar confusão. Primeiro você ganha no mundo espiritual. Você ora, você repreende os demônios, você declara libertação sobre aquela pessoa, amém? Toda vez que nós vamos orar pela salvação ou pela libertação de alguém, primeiro nós nos revestimos da cobertura do sangue de Jesus, da armadura de Deus, porque, vamos pensar uma coisa, eu vou arrancar uma alma das mãos do diabo, na autoridade do nome de Jesus. Você acha que ele vai ficar quietinho me olhando e falando, ai Andréia, que linda, pode pegar? Não, ele vai contra-atacar. E muitas vezes, o povo de Deus tem parado nessa primeira etapa. Porque daí eu começo a orar pela pessoa, aí o inimigo começa a contra-atacar. Nossa, pastor, mas eu comecei a orar por tal pessoa, mas só ver a luta que eu estou passando, irmão. Se a luta é grande, a vitória é maior, amém? E a bênção não vai vir só sobre ele, vai vir sobre você, amém, irmão? Então nós às vezes paramos aí, nós somos mole demais. Primeiro eu ganho no mundo espiritual, eu oro por essa pessoa, eu pago um preço em jejum e oração, eu reivindico a vida dessa pessoa. Aí depois eu vou partir para o outro passo, amém? O outro passo é dar um bom testemunho. Isso aí geralmente as pessoas excluem essa parte da lista. Ah, eu vou viver do jeito que eu vivo mesmo. É, irmão, se for um jeito que você vive santo,
certinho, não falando besteira, prontinho para ir para o céu, continua vivendo assim. Agora, se não for, como que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Como que eu vou falar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fiquei até traumatizada. Eu fui lá para Goiânia consultar uma endocrinologista, porque uma das 1000 vezes que eu fiquei muito gorda e tinha que emagrecer. Isso acontece só de vez em quando. E aí eu cheguei, gente, a médica era tão gorda, a médica era tão desarrumada. Eu olhei e falei, Maurício, eu não quero. Ele falou, como não quer? Já está na hora do seu consulta. Não quero. O que essa mulher vai me ensinar? Ficar mais gorda? Ela está mais gorda que eu. Aí ele falou, bem, para, você está fazendo escândalo, não dá bafão. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Aí eu falei assim, eu fui, porque eu já estava lá, tive que entrar, Igor, tive que entrar. Só que depois eu procurei uma bem magrelinha. Eu falei, eu vou olhar a foto dessas médicas para poder ir, porque eu quero uma bem magrelinha, assim, até com a cara chupada, para eu ir lá. Por quê? Se eu não faço, Juan, eu não tenho autoridade para ensinar os outros a fazer, não é? Se eu não ajo da maneira correta, como que eu vou falar? Ó, anda direito, come só verdura, tá? Se eu gosto é da gordura, do carboidrato, entendeu, irmãos? E eu lembro direitinho dessa doutora. Aí depois eu arrumei uma bem magrinha, ela chamava Henriqueta. Olha, até o nome dela era chique. Aí ela era tão magrinha, André, mas a coisa mais linda. Eu olhava e via até os ossos dela aqui. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar um bom testemunho. Como que eu vou falar? Venha para Cristo, que é uma bênção. Se eu vivo cabisbaixo, reclamando, murmurando, mal venho na igreja, quando vem reclamando, falando mal de todo mundo. Como que você vai trazer as pessoas para cá? Se você vive falando da sua pastora, do seu pastor, dos irmãos, ele não vai querer, filho. Ele vai ver que você é amargurado, que você é linguarudo, que você não vive o que você prega. Então nós temos que dar um bom testemunho. Diga, dar um bom testemunho. Amém, irmãos? Depois, estar em comunhão. Diga assim, na comunhão, Deus ordena a bênção. Amém, irmãos? E a Bíblia fala que não é para deixar de congregar como alguns têm feito. Alguns, muitos, vários, centenas, às vezes milhares. Se eu não estou em comunhão, se eu não estou engajado ao corpo, se eu não estou aqui, eu não tenho autoridade. Tem gente que às vezes fica um mês sem vir na igreja e está pondo a mão na cabeça de todo mundo, orando com o outro, orando com o outro. O pastor não sabe nem dele. Que autoridade ele tem se ele está sem cobertura? Se ele está fora do corpo? Não, mas ele está no corpo. Não, mas está destroncado. Igual o dedinho do pastor, está sarando. Ficou assim, ó. É assim os irmãos, assim, para fora. É presa fácil. É presa fácil. Então, se eu quero pregar o evangelho, ganhar almas para o Senhor, eu tenho que estar em comunhão. Diga comigo, comunhão. Aí você vai falar, você acha que é fácil, pastor? Aguentar a senhora gritando. O pastor, a senhora já falou que ele é bravo. Os irmãos falando na minha orelha, pegando no meu pé. A senhora acha que é fácil? Irmão, o inferno é pior. Então você aguenta, glorifica e cresce. Amém? Então nós temos que estar em comunhão. Outra coisa, ouvir e estudar a palavra. Porque às vezes nós não entendemos nada de Bíblia. Nós não lemos Bíblia. Nós não oramos. Nós não buscamos. Eu vou falar o que para a pessoa? Sabe o que é? Me falar o que está escrito na Bíblia, isso, isso e isso. A pastora Marta falou que eu tenho que repreender o capeta. Não, irmão. Você tem que ler na palavra que está lá. Você tem que conhecer a palavra. Amém? Diga assim, conhecer a palavra. E outra coisa, o Espírito Santo nos lembrar aquilo que nós já conhecemos. Então na hora que você tiver um perrengue, que a pessoa te perguntar uma coisa que você fala, ixi, isso eu acho que eu não lembro, ou isso eu acho que eu não, parece que eu não aprendi isso. Às vezes você até aprendeu, mas você está dormindo na hora, igual muitos dormem aqui. Aí o que acontece? Você clama ao Espírito Santo, o que ele faz? Te faz lembrar. Os meninos que fazem prova aí, pensa nisso, mas ele só faz lembrar aquilo que você sabe, viu? Não vem com sem vergonhice, não. Então, o Espírito Santo nos socorre. Amém? Eu já tive muitas experiências assim. Porque eu tenho um problema de decorar endereço do versículo. Sabe o endereço? Onde que está?
E aí muitas vezes eu já vi Deus vir em meu socorro assim de maneira sobrenatural. Isso é muito bom. Diga assim: o Espírito me socorre. Quem está entendendo, diga amém. Dá um sorrisinho para mim. Está feliz com Jesus, irmão? Então melhora a carinha. Outra coisa, seja ousado. Sabe que a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes, avarentos, afeminados, todos. Uma lista. Só que nós temos que ter ousadia. Mas como que eu vou ter ousadia? No Espírito. Não é atrevimento. Existe uma diferença. Quando é na carne e no capeta, é atrevimento. Quando é no Espírito, é ousadia. Não é mais bonita? Até a palavra, ó, Cristina. Ousadia. Chique. O Senhor nos dá ousadia. De você chegar num lugar e falar assim: gente, como é que eu vou fazer? Pregar o Evangelho? Nós temos sempre que pregar o Evangelho. E uma última coisa. Deixe os resultados para Deus. Diga assim: eu vou deixar os resultados para Deus. Porque às vezes eu penso assim: nossa, preguei para essa pessoa, nossa, mas ainda não aconteceu, não funcionou, não deu. E nós começamos a duvidar. Quando você lança a palavra que não é sua, é de Deus, Ele se encarrega. A Bíblia fala que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Ele vela. O que é velar? Ele fica vigiando. Ele cuida para que a palavra dele. Agora, se você lançar uma palavra, não, porque eu sou bom, porque eu fiz isso, vai virar nada. Você vai ficar ridículo. Eu tenho que ministrar e pregar a palavra de Deus. E Ele vai velar para que a palavra dele se cumpra. Amém, irmãos? O serviço é dele. O possível, que é isso, que é pregar o Evangelho, nós pregamos. Mas a obra, quem faz é o Senhor, amém? O impossível Ele faz. E eu vejo isso, e é muito importante. E algumas coisinhas que nós precisamos ter. Nós precisamos ter amor pelas vidas. Diga amor pelas vidas. Está faltando muito amor. A gente às vezes passa, vê uma pessoa precisando e nós não temos coragem de parar a nossa vida um segundo para ouvir o que a pessoa precisa. Semana passada, que dia que foi? Domingo, né, Raquel? Que você foi lá com a Amanda no plantão. Raquel falou que estava pegando o nome de um para orar. O outro ouviu ela falando e chamou. Ela falou: nossa, eu estava com tanta pressa, mas eu voltei porque eu fiquei com dó. Não é isso? É amor. É amor de Deus pelas almas. E ela pegou o nome dele e eu tenho certeza que nós estamos orando e ele vai ser alcançado. Amém? Então é assim que funciona. Se eu não amo, não adianta. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós precisamos ter amor pelas vidas. Peça para o Senhor. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de amar, peça para Ele vir amar no seu coração, porque vai ser joia, vai funcionar muito bem. O amor dele é muito melhor que o nosso. Amém? E tem uma outra coisa. Enfrente os desafios. Às vezes nós pensamos assim: eu enfrento todos os desafios da minha vida. Eu falo que tem gente que acha que é o... Como é que é aquele do 007? O James Bond, é isso? Tem gente que acha, eu enfrento todos os desafios. Valente, metido a besta. Mas na hora que o negócio pega pro lado dele, na hora que vem um contra-ataque pequenininho, ele sai igual um cachorrinho, vai embora. Nós temos que ter uma coragem de enfrentar os desafios. Você vai começar a orar, vai ter luta, irmão, mas vai ter vitória. Você pode dizer amém? Porque às vezes nós somos muito mole. Começa um desafio, começou uma coisinha mais dificinha assim, eu já moleço. Maria mole. Eu já invento outra coisa para fazer. Eu já invento outra coisa para falar. Não, eu estou ocupado com isso. Não, eu estou ocupado com aquilo. Irmão, vamos ganhar alma para o Senhor, vamos fazer o evangelho. Não, estou cuidando disso. Não sei quem vai ter uma festa. Eu nunca vi gente para ter tanta festa igual vocês, porque vocês não me convidam. Eu faz hora que eu não vou numa festa. Às vezes nós mudamos o foco porque nós não aceitamos o desafio. Seja valente, seja corajoso. A unção do Senhor está com você, você crê? Se eu me coloquei à disposição, falei: Deus, pode me usar, estou aqui, ó. A gente canta aquela música: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre a... Para que serve a ponte, filho? A pessoa não afundar, para passar, a não ser aquela que tinha lá no hotel, misericórdia, aquela ponte, ué.
Você ia passando, na hora que você estava no meio, você molhava o pé, uma gritaria, né? A ponte é para proteger de alguma coisa que vai te acontecer. O farol é para poder clarear, para você saber onde você vai andar. E a gente canta isso, acha lindo. Nossa, espiritual. É assim que você faz? Sonda-me. Como é que é a outra palavra? Usa-me, sonda-me. Como é que é? Cheira-me. Como é que é? Esqueci. Enche-me. Quebranta-me. Esse é o principal, irmãos. Obrigada, Marta. Quebranta-me. E a gente canta, coisa mais linda. Olha como ele é crente. Olha que crente chique. Coisa fina. Aí na hora que vem a primeira lutinha, na hora que vem a primeira correção de Deus, que o trem dá uma apertada, cai fora. O covarde. Presta atenção, querido. Tem muitas almas se perdendo por aí. E por final, tenha convicção do que você está falando. Tenha convicção que Jesus é a melhor coisa na sua vida. Amém? Tenha convicção de que você está num lugar abençoado. Tenha convicção de que você está no caminho certo. Tenha convicção quando você fala, porque se a gente não acredita naquilo, nós não vamos convencer ninguém. Que autoridade nós vamos ter? É igual vendedor. Se você não gosta do produto, você vai vender, você vai ser mentiroso. Só que nós temos o melhor produto, o produto dos produtos, o soberano criador de todas as coisas, o que reina sobre todas as coisas. Nós não estamos vendendo uma coisinha, nós não estamos vendendo um produtinho, nós estamos mostrando e anunciando um Deus que fez na nossa vida. Ele fez na sua vida, irmão. Então eu tenho que anunciar com boa vontade. Para encerrar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, só pode subir. Vamos no 16, para ser mais rápido. A Estelinha é escandalosa também, olha. Vocês viram? Vocês viram essa menina, como é que é a cara da Estela? Vocês viram? Olha lá. Eu vou tirar uma foto, vou pôr aqui, pode? Mas é a mesma cara. Olha lá. Olha lá, gente. Ela sabe que está falando dela, Estela. Oh, glória. 1 Pedro 1, 16. Achou aí? Lá no finzinho. Ei, Rodrigo, que bom que você está aqui. Tô achando bom demais. Nem bati no você hoje, você viu? Até abracei, né? Não é, Karina? Ele falou, achei que você fosse puxar minha orelha. Eu falei, não, hoje eu vou abraçar, depois eu puxo. Fiquei muito feliz. Ter morado por você, meu filho, isso é a resposta das nossas orações. Viu? Sempre é. Quando você vai, quando você volta, quando você vai eu tenho vontade de te dar um couro, mas aí eu não dou porque eu não te acho. 1 Pedro 1, 16. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É peregrinação, irmão. Aqui não é nosso lar definitivo. Nós estamos de passagem. Então, se você está tão preocupado com a sua vida aqui, deixando as coisas espirituais, cuidado. Porque não é aqui que você vai viver a eternidade. Ou é no céu ou é no inferno. Aqui é só um tempinho. Tá? Vamos para frente. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Amém? Diga assim, eu fui comprado com o precioso sangue. Irmãos, nós não tínhamos direito de viver isso que nós vivemos hoje. Eu estava olhando hoje, esse folhetinho que eles fizeram, de um lado é o culto de domingo, do outro é o culto de quarta. Olhei ali e falei, nossa, Ricardo, ficou tão bom isso aqui, né? Ficou. Agora fala para mim, você sabe que dia que tem culto aqui na sua igreja, irmão? Você que vem? Que vocês estão aqui são os que vêm, né? Que dia que é? Então você já sabe, esse papel não é para você. Esse papel não é para você, você já sabe. Às vezes você não vem porque você é sem vergonha, mas você sabe. O que acontece? Isso aqui é para pregar o evangelho, para convidar.
E às vezes nós não temos nem coragem. Ficou bonito, ficou chique. A Bruna fez um trem chique, aí o Danilo fez lá na gráfica chique. Porque nós é fino, né, Danilo? Ninguém sabe das nossas lutas, só das vitórias. Deus sabe da luta. Tá lá. Para quantas pessoas você já entregou isso aqui e você convidou para vir na sua igreja? Ou você tem vergonha? Então para que você está aqui? Se você acha que não é um lugar bom, que a coisa não é boa, se você está insatisfeito, por que você está aqui? Hoje em dia tem um monte de portinha aí, tem mais igreja que boteco. Pregando tudo quanto é tipo de coisa. Igual está falando aqui. Se cercarão de mestres conforme a sua cobiça. Tem os bons, tem os ruins, tem os mais ou menos. Então se eu estou aqui, eu tenho que ter convicção que é bom para mim. Amém? A igreja é boa para você, irmãos? É, mais ou menos. A pastora é mais ou menos. Escolhe outra. Tem umas mais bonitas, mais chique. Pode escolher. Você não larga Deus, então. Por favor. Então nós precisamos usar as ferramentas que nós temos. É lógico que você não vai ficar jogando a pérola aos porcos. Mas você vai pedir ao Espírito Santo e você vai convidar. E você vai orar para que essa pessoa consiga vir. Tanto aquela pessoa que está longe daqui, que saiu daqui, foi para outro canto aí, igual eu falei semana passada, e está perdido agora, quanto aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor. Só que no momento que eu entrego um negócio desse, isso aqui é só um instrumento. Mas eu vou orar para que a pessoa fique incomodada, para que ela não rasgue e jogue fora. Mas que ela olhe e fale, nossa, eu acho que eu vou. E no momento que o diabo amarrar aquela pessoa, ele não vai poder, porque você vai estar orando. Você vai estar declarando, falei, eu liberto essa pessoa para estar aqui em nome de Jesus, amém? Só que você vem, tá, filho? Porque você convida e não vem, aí vai ficar feio. Liberta você também para estar aqui. Entendeu? Nós precisamos entender que o evangelho tem que ser pregado. E nós temos que ser espirituais e práticos no natural. Porque a gente fica espiritualizando. Ai, vou orar pelas almas. Você fala do evangelho para alguém? Você tem coragem? Você já pegou um papelzinho chique desse, que nem é feio, gente. Se ainda fosse isso, ai, baiano, cafona. Não, é lindo. Olha, esse aqui são os dias e os horários de culto da minha igreja. Vai lá que você vai ter comunhão, você vai ser abençoado, porque para mim é uma benção, só que tem que ser uma benção para você. Porque você não vai falar uma coisa que você não acredita. Não é possível, né? Você está aqui olhando para minha cara, me odiando. Você vai para o inferno, eu não estou nem aí. O pecado não é meu. Entendeu, querido? Melhora a cara, Daiane. Vai com essa cara de dó. Se você chegar a pregar com essa cara de dó, ninguém vai acreditar no você. Esse zoião. Se eu tivesse esse zóio, ninguém me aguentava. Com essa cara. Vocês chegam aqui na quarta-feira, vocês arrastam o nariz do chão. Eu trabalhei igual vocês, gente. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós temos orado e vamos orar. Só que a partir dessa semana, nós vamos orar e vamos agir. Vamos orar e vamos anunciar. Quem vai entrar nesse propósito? Pensa antes de você levantar sua mão. Quem vai entrar nesse propósito comigo? Levanta sua mão. Só esse. O resto vai dormir.